Hoje teve jogo do Brasil e Japão. E como todos os outros jogos que já aconteceram, são dias assim que o luto ele vem, as emoções, as sensações, são coisas que vêm de forma muito pesada, muito intensa. Tem 2 anos e 6 meses. Mais ou menos isso, vai fazer ainda 3 anos, que é o luto do meu pai. Acerca do que eu aprendi também estudando sobre, na faculdade, psicologia. Tem muitas coisas que a gente tem que desmistificar, desconstruir. Coisas que, ao invés de ajudar, tende a piorar. E entre essas coisas, tem muito as frases, clichês, né, que falam pra gente, como por exemplo, o tempo ajuda, o tempo conforta, algo do tipo, e não ajuda nem conforta, tá? Não vai deixar, não vai ser menos, não vai deixar de ser aquilo por conta do tempo. Essa é uma lenda urbana, eu digo assim que é uma lenda urbana porque não tem tempo para confortar, não tem tempo para diminuir, né? O tempo não cura, não sara. Primeiro que não é uma doença para ter cura. Quando a gente começa a ter que lidar com o luto de alguém, por exemplo, no meu caso do meu pai, é toda uma readaptação a uma nova fase, uma nova forma de viver, que você vai aprendendo a lidar com tudo isso que envolve o luto. Então, são muitas sensações, são muitas percepções, são muitas emoções, né? Muitos sentimentos, muitas lembranças. E em épocas de jogo, assim, que é uma coisa que meu pai amava, tudo assim me faz lembrar ele. Na verdade, eu lembro dele assim, todos os dias. E jogos de futebol, churrasco, reggae, entre outras coisas, assim, que me lembra demais. E não só os jogos da Copa, mas quando tem jogo do Botafogo, que era o time dele. E aí você tem um monte de coisa para gerenciar, porque essas lembranças, a gente não consegue automatizar, a gente não automatiza. Nós somos seres humanos, ainda que você tenha informação, que você tenha conhecimento, que você tenha consciência, você não vai automatizar aqui, porque você não é um robô, você não é IA. Então você não vai dizer, olha, você vai pensar nisso agora, você vai sentir isso agora. Isso você não vai sentir, isso você não vai pensar. Não é assim que funciona, tá bom? Dias atrás eu tava no velório do meu tio, que ele faleceu um dia antes do meu aniversário, e no dia do meu aniversário foi o enterro. Não comemorei meu aniversário. E tinha uma pessoa que estava lá, né, que faz parte de uma determinada religião, não vou entrar no caso, mas ele disse assim, uma frase que me chamou muita atenção, e eu achei um tanto invasiva, sabe, um tanto abusiva, que ele disse assim, a saudade vai passar, e essa dor ela vai passar porque ela tem por obrigação de passar. Eu fiquei assim, eu sou muito observadora, né? Eu sou muito, nada passa despercebido. E eu fiquei olhando assim, lembrando de tudo que eu aprendi estudando sobre o luto, muita teoria, né? Contato com outras realidades, outros tipos de luto. E eu fiquei lembrando assim, eu lembrei muito da minha professora, né? Que às vezes tem pessoas que elas só são sem noção mesmo. Sabe, não tem conhecimento, mas eu também penso que quando você não sabe, a melhor coisa que você faz é silenciar. Tem muita gente que diz que não gosta de velório, de enterro. Aí eu faço a seguinte reflexão, quem é que gosta? Eu faço a seguinte pergunta, quem é que gosta? Ninguém gosta. Quem é que tá ali porque gosta, né?
E assim, não tem o que falar. Nesse momento, não tem o que falar. Quando a pessoa está vivendo um luto, quando você está ali, né, no velório, no enterro, não tem o que falar. Nada do que for falado vai mudar aquele momento, vai mudar o que as pessoas estão sentindo. Então, às vezes, só a sua presença ali é suficiente. Sinto muito, meus pêsames, sabe? Porque o momento ele é silencioso mesmo. As pessoas elas têm mania de querer preencher o vazio. E tem momentos na nossa vida que é só um vazio mesmo. Não tem nada para preencher. A gente que tem essa mania de querer ficar colocando coisa onde não é o local. Eu lembro muito do meu pai com relação a quando tem os jogos. E hoje, quando eu vinha voltando da casa da minha mãe, eu falo tudo isso, né? Porque engloba, gente, o luto. Engloba toda essa questão de tanta coisa que a gente tem que lidar, sabe? E aí, quando eu tava voltando da casa da minha mãe, eu pensando, eu disse assim, nossa, como ele estaria feliz vendo o Brasil jogar. E é nessa hora que sempre vem muita coisa, sabe? Aquela enxurrada de coisa, de sentimento, de lembrança, eu queria muito que ele estivesse aqui. Isso grita dentro da pessoa que quer muito, que queria muito aquela pessoa de volta. Isso grita dentro de mim. Porque na minha cabeça só vem assim, nossa, como eu queria que ele estivesse aqui pra gente almoçar e assistir o jogo. Como que eu queria que ele estivesse aqui pra ir pra minha casa e a gente comer petisco e ver o jogo e aquela vibração que ele tinha, porque ele ficava enlouquecido vendo o jogo, né, futebol. E hoje não tem mais meu pai. E isso é uma coisa que você tem que aprender a lidar. Você tem que aprender a lidar. Não é algo fácil, tá? Não é algo que passa. O luto não tem prazo de validade. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas não tem prazo de validade, não acaba nunca. Já ouvi algumas pessoas falando assim, quando me perguntam, né, há quanto tempo teu pai faleceu? E eu digo assim, eu tô de luto vai fazer 3 anos. Nossa, mas de luto há 3 anos, ele continua morto. Não tem como ser diferente. Então, o que eu quero dizer é que se você tá vivendo, passando por um luto, tem um dia, tem uma semana, tem um mês, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30. Tem muita gente que se questiona se as coisas são assim mesmo. Nossa, mas será que eu não tô doente? Será que eu não tô com depressão? Será que isso não tá me gerando? E assim, tem muitas situações. Situações em que você pode procurar um profissional da área de saúde mental, sim. Porque tem gente que pensa assim, quando escuta, fulano tá de luto, que aquela pessoa tá encolhida, reclusa. Não, às vezes a pessoa tá vivenciando o luto e ela não tem outro jeito, ela tá seguindo a vida, trabalhando, fazendo suas questões diárias e cuidando de filho, cuidando de família, fazendo um esporte, e isso é bom, ajuda. E a pessoa tá vivendo o luto. A pessoa continua, as suas atividades diárias. Quando a pessoa não consegue viver e continuar suas atividades diárias e isso está trazendo um prejuízo para sua vida, aí sim é hora de acender um alerta. Mas em muitos casos a gente vai vivenciando e vivendo essa dor e convivendo e aprendendo a lidar. E assim, é uma oscilação, sabe? Tem dias que tá mais, tem dias que tá menos. Tem coisas que vai trazer mais lembranças, vai se tornar mais intenso. Tem coisas que nem tanto. Então, por exemplo, em datas comemorativas são dias que são mais intensos, que as lembranças vêm de forma mais intensa, né? As memórias
Então, os sentimentos, eles vão aflorar. E isso vai ser diferente para cada pessoa, porque cada pessoa sente de uma forma, tá? Então, assim, mas foi melhor assim, é o que a gente escuta. Vamos falar sobre essas frases. Ai, foi melhor assim. Não, não foi melhor assim. Parem de falar isso para as pessoas. Cada um sabe do seu luto. E tem pessoas que não sentem do mesmo jeito. Realmente tem pessoas que não sentem do mesmo jeito, até porque, por exemplo, quando é relacionado a um filho, um pai, uma mãe, é só um exemplo, pode ser, com relação a outras pessoas, vai muito do vínculo que você tinha. Então, às vezes, um filho, ele não sente um luto por um pai que foi ausente. Como que ele vai sentir um luto? Porque o luto, ele está de acordo com o vínculo. Quanto maior o vínculo que você tem, maior é aquela sensação de rasgo, de perda, sabe? Então, se você está vivendo, já vive, acabou de entrar nessa nova fase de readaptação, e você se questiona, e às vezes ouve muita abobrinha das pessoas que não sabem, que não tem noção de sua dor, a sua dor, ela, só você sabe. A sua dor, ela só faz sentido para você, ela não faz sentido para outras pessoas. Então, se você se pega questionando, será que é mesmo assim? É assim mesmo. O luto é assim.